Olá, queridos Power Doctors! Gente, que bom estar com vocês na primeira live da nossa semana DDD. Nossa, a gente recebeu muitas mensagens, stories, directs, né? O pessoal animadíssimo com essa semana. E eu quero então dizer boas-vindas, né, para todos os Power Doctors, os colegas ortodontistas, Invisalign Doctors, que estão participando dessa semana muito especial, que é a nossa semana DDD. Gente, nossa, eu adoro, sabe, o carinho de vocês, adoro, assim, me deixa empolgada, né, poder tá sempre dividindo com vocês as nossas ideias, compartilhando o nosso dia a dia. Tudo bem? Bem-vinda, Dani Horto, Tiago, Kátia Assunção, Juliene, Fabrícia. Gente, vocês são sensacionais. Adriana Franco. Legal, gente, vocês moram no meu coração, né? Nossos queridos Power Doctors e também nossos alunos do Sisters e também todos os nossos novos seguidores que chegam por aqui todas as noites. Dr. Marcos, gente, Gilmelo. Ai, que legal. Olha, hoje é a nossa primeira live. Essa semana que tá acontecendo agora é uma semana que a gente já vem planejando essa semana há muito tempo, tá? Não é uma coisa que a gente decidiu agora fazer, não. Essa semana já tá planejada há muito tempo. Adorando Sisters, que bom, Kátia, que bom, querida, fico muito feliz. Realmente, né, o Sisters é um curso, assim, que tem um conteúdo muito vasto, né, tem um preparo, um conteúdo de aulas, uma profundidade, né, de conteúdo extremamente ampla. E olha, vou dizer para vocês, ninguém detalha tanto como a gente está detalhando, né? Em relação aos mandamentos, os textos que você pode enviar para os técnicos, né? Os textos prontos para você enviar para o técnico em cada ClientEC, em cada revisão. Adriana Franco, já sinto diferença na minha segurança clínica. Ai, que bom, querida, que bom que você está se sentindo mais segura. Gente, fico muito feliz. Então, essa semana, que é a semana DDD, que a gente está começando hoje, tá? Legal, doutora Inoue, doutora Jaque Inoue, bem-vinda! Legal, gente. Queridos, quantos colegas, quantos Power Doctors aqui unidos e novos doutores, né? Bem-vindos também aos novos doutores que ainda não são Sisters e também não são Power Doctors. Bem-vindos todo mundo aqui, né, que tá evoluindo, né, na técnica de alinhadores e que está disposto e interessado a crescer mais nessa técnica. Eu vou mostrar para vocês, gente, o seguinte, ó. Doutora Marília Vanzelli também, PD Sisters. Gente, eu vou mostrar para vocês um ponto fundamental nessa aula, o seguinte. Qual é o tamanho do mercado, tá, de alinhadores? Por que que os colegas que ainda não estão trabalhando com alinhadores ou estão iniciando nessa técnica e tem ainda algumas dificuldades, né, alguns desafios, por que que a gente realmente precisa iniciar e dar o start nessa técnica dentro dos consultórios de vocês? Por quê? Eu quero mostrar e vou mostrar aqui o tamanho desse mercado, tá? O volume de crescimento e as previsões para os próximos 10 anos. Olá, Patrícia de Buenos Aires, Argentina, bem-vinda! Que bom, querida! Então, olha só, a gente tem alunos do Peru, a gente tem alunos da Venezuela, né? Temos alunos aqui, nossos vizinhos aqui, bem-vindos, do Uruguai, muitos. Legal. Então, olha só, gente. Escuta aqui uma coisa. Primeira coisa que a gente vai organizar na nossa live. Daqui a pouco eu vou chamar a Lu, né, a minha irmã. Ela está aqui em Porto Alegre comigo hoje, tá? E o que eu quero deixar claro para vocês é que nesta semana agora, tá? Nessa semana de segunda até quarta-feira, nós estamos fazendo a semana DDD. O que é a semana DDD? Nós vamos dividir com vocês as dores, todas as dores de ser Emerald em todos os quartos durante os últimos 2 anos, tá? É tudo só flores? Não, a gente tem as dores também, tá? Quais são as dores? Ali a Sisters Emerald, ali a Lu já tá ali.
Quais são as dores? Hoje nós vamos falar das dores. Amanhã nós vamos falar das delícias, tá? As coisas boas que existem deste universo. E na quarta-feira nós vamos falar dos desafios. E hoje eu vou mostrar casos clínicos para vocês e alguns insights importantes de revisão de CleanCheck que você não pode deixar escapar na sua rotina, tá? Então vamos chamar a Lu para ela entrar aqui ao vivo com a gente, tá? E a gente começar a nossa live, porque temos muitos assuntos importantíssimos para compartilhar com você, tá? Eu quero abrir aqui também, a Lu já está entrando, né? E eu quero abrir um gráfico para mostrar para vocês que é fundamental. Oi, Lu! Oi. Tudo bom? Boa noite! Boa noite! Que legal, Caroline! Tá encantada com as aulas. Sim, as aulas são profundas, né? As aulas são detalhadas, né? Que legal, gente! Karine, bem-vinda! Gente, olha só, então a Lu tá aqui em Porto Alegre agora, né, nessa semana. E essa semana, DDD, não foi algo que a gente decidiu ontem, antes de ontem, não. É algo que já estava planejado há muito tempo, né, Lu? Tanto que a Lu comprou a passagem dela para vir lá de Fortaleza para cá, porque ela está presencialmente aqui fazendo o quê? A gente está fazendo mais novas gravações do nosso conteúdo, né, do nosso vasto conteúdo das Sisters. E também a gente está fazendo a nossa sequência de lives para dividir com vocês os DDDs. Quais são os DDDs? Delícias. Primeiro, a gente vai começar com a parte ruim, né, Lu? Hoje a gente começa com as dores, né? Então, as dores, depois as delícias e na quarta-feira os desafios, tá? De ser Invisalign Doctor. Né, Lu? Conta aqui um pouquinho pra gente que você tá aqui, né? Como foi a sua viagem? A Lu veio lá de Fortaleza, né? Para quem não sabe. E só que a gente está aqui no Hub do Power Doctor em salas diferentes para a gente poder entrar usando os dois Instagrams e poder ficar as duas, né? Com uma visão legal da tela para vocês. E aí, Lu, tudo certo aí em cima? A Lu tá no terceiro andar e eu tô aqui no térreo. Tudo certo, tudo certo. Passamos o dia aqui conversando e acertando os pontos aqui de todos os 1000 CleanChecks que a gente tinha que ver, né? E tô aqui curtindo esse arzinho frio de Porto Alegre, diferente para mim. Muito bom estar aqui. Que bom, que bom. Antes de começar, gente, a gente tem aqui um roteiro, tá? Com a lista das dores para compartilhar com vocês. E no final da aula eu vou mostrar para vocês casos clínicos com mandamentos, tá? Não sei se você já sabe, né? Quem já é Sister, já é Power Doctor, já sabe disso. A gente tem dentro do nosso método os mandamentos. O que são os mandamentos? Os mandamentos são textos prontos para você enviar para o técnico, tá? Já específico com cada má oclusão. Então, por exemplo, vou fazer uma prescrição de tratamento de mordida aberta, tá? Nossa, eu já sei que mais ou menos, eu sei que o CleanCheck tem que fazer isso, aquilo, aquilo. Como é que eu vou escrever? Isso é um tempão para você elaborar esse mandamento. É um tempão para você elaborar o texto. E muitas vezes, nem sempre o técnico vai compreender claramente o que você quis dizer com aquilo. E se você faz uma recomendação vaga, tipo, melhore a intercuspidação, você não vai ter a compreensão dele em relação a isso. O técnico não vai ter. Lembrando um detalhe, atenção, tá? A Align está crescendo num volume a passos largos, tá? Passos muito largos, o crescimento da empresa Align Technology e também do mercado de alinhadores, tá? Isso significa, e a gente sabe disso, né? Que a cada dia entram novos técnicos e entram novas pessoas, né? Na Align, especialmente nessa parte de revisão de CleanCheck. Então, existe uma dificuldade do técnico ter uma experiência para realizar o CleanCheck. E você não pode, não vai, você que é Sister já sabe, né? Delegar essa responsabilidade para o técnico. Por quê? Porque essa responsabilidade ela é sua, né? Invisalign Doctor. Então, você não vai delegar essa responsabilidade para o técnico.
E por isso que nós vamos te ajudar aqui com esse texto, ok? Então, observa o seguinte, presta bem atenção. No final da aula, nós vamos ler aqui alguns mandamentos sobre prescrição para tratamento de má oclusão. Mordida aberta, tá? E padrão, classe 2 com distalização padrão 50%. Então, você tem que ficar aqui até o final da aula para você ter acesso a esses mandamentos. Claro, quem assiste já tem acesso, né, a todos os mandamentos. E não precisa ficar gastando tempo pensando no que escrever para o técnico. Claro que você vai individualizar para o seu paciente, né? Mas você já tem tudo isso pré-configurado, que é uma economia de tempo e, em última instância, economia de dinheiro, né, Lu? Maravilhosa. Antes de começar, eu quero apenas dar uma noção do que é o mercado de alinhadores e por que você, meu querido colega ortodontista, que está nos assistindo e que está, digamos, iniciando no mercado de alinhadores, né, começando fora do mercado ou nos primeiros alinhadores e ainda com dúvidas, com dificuldades, esse é o momento para você escrever aqui para a gente as suas dúvidas, as suas dificuldades, tá? E também esse é o momento para você entender as dores, tá? É lógico que existem dores em trabalhar exclusivamente com alinhadores, que é o que a gente faz, é o que eu faço desde 2017, é o que a Lu faz também nos últimos 2 anos, tá? Porém, não é porque existem dores que nós vamos deixar de usufruir deste benefício, dessa tecnologia, porque amanhã nós vamos falar das delícias, tá? Então, olha só. Presta atenção no tamanho do mercado. Olha esse gráfico aqui. Eu estou comentando aqui com vocês, tá? Uma pesquisa, tá? Desse grupo aqui de negócios que chama Fortune Business Insights, ok? E nós estamos aqui olhando o crescimento do mercado de alinhadores, tá? Isso só na América do Norte, tá? Porque depois tem um outro gráfico que ele fala do mundo todo e ele mostra esse crescimento. Vocês estão conseguindo enxergar aqui, ó, que em 2020 o mercado de clear aligners, tá? Quando ele está falando clear aligners, ele está falando não só Invisalign, ele está falando todos os tipos de alinhadores, tá? E aqui ele explica alinhadores de correção ortodônticas e tal. Então, em 2020, apenas na América do Norte, tá dando para chegar, né, gente? Apenas na América do Norte, esse mercado movimentou 1,41, o quê? Bilhões de dólares. Bilhões, tá? Muito bem. E você fala, pois é, né? E agora? Olha o que vai acontecer nos próximos anos. De acordo com as previsões, tá, deles, nós chegaremos a 2028 com um volume 5 vezes maior de consumo desse tipo de produto, tá? Ou seja, de 1,4 bilhões de dólares, nós podemos multiplicar isso por 5, tá? E chegar a 7, 8 bilhões de dólares, certo? Isso significa, meu amigo, que não tem volta, tá? A ortodontia, a ortodontia com alinhadores, ela tem um estilo que é um estilo que se conecta com o estilo do mundo atual. O estilo do mundo atual é um estilo que o paciente não precisa vir tanto na consulta. É um estilo que o paciente não precisa de tanto tempo de trabalho braçal, que você não precisa de tanto trabalho braçal, que você vai substituir o seu trabalho braçal pelo seu trabalho intelectual. Tem muito cachorro latindo aqui. Você tá atrapalhando o meu áudio ou não, gente? Os cachorros. Os cachorros da vizinha ali se atacaram. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sem áudio? Lu, tá sem áudio? O que aconteceu com o áudio? Tá sem áudio? Oi? Estão me ouvindo? Tá dando para ouvir bem. Bom, voltou. Legal. Voltou? Tá. Tá ótimo. Legal. Ok. Lu, eu acho que você vai ter que sair e entrar de novo, porque eu não tô ouvindo você. Tá? Deu algum problema de áudio aqui. Legal.
Gente, eu vou fechar aqui essa janela, porque os cachorros estão latindo ali embaixo. Olha ali, esses cachorros latindo. Gente, eu nem sabia que tinha cachorro aqui. Vou fechar. Tem um monte de cachorro ali embaixo. Ó, pronto. Resolvemos o cachorro. Lu, eu não tô ouvindo você, hein? Não sei se você tem que sair e entrar de novo. Fechamos a janela aqui. Tiramos os cachorros do áudio. Beleza. Ó, ótimo. Não se ouve a doutora Lu. Ai, olha só a nossa mamãe ali na live. Lu, você viu que a nossa mãe tá na live, gente. Olha só o orgulho. Não se ouve a doutora Lu. Doutora Lu, tem que sair e entrar de novo, doutora Lu. Olha só, a mamãe tá ali na live, gente, que amor. Ó, então vamos lá. 1,4 bilhões de dólares, gente, movimentou o mercado. Sabe o que é isso? Gente, olha só, ó, 1,41 bilhões de dólares movimentados no mercado de alinhadores, tá? Olha a previsão para 2028. Você não pode ficar, tá, fora desse mercado, porque esse gráfico aqui pode ser o seu gráfico de crescimento. Esse gráfico aqui pode ser o seu gráfico de faturamento, pode ser a sua curva de evolução, tá? Então, eu sei que quando eu falo isso, tem um monte de crença limitante aí na sua cabeça. Ah, mas é caro o alinhador. Ah, mas na minha cidade não aceitam. Ah, mas o preço do alinhador, mais o investimento, mais o paciente não usa, mais o clean check é difícil, mais... Eu sei que tem um monte de crença limitante. E você vai deixar essas crenças limitantes agora de lado e não deixa isso travar, tá? O Gabo, com certeza, né, Gabi? E já é, né? Já é a sua curva de crescimento. E já vai ser cada dia mais, né? O Gabi tem se destacado muito aí no nosso Power Doctor. Presta atenção, gente, escuta. Então, você não pode ficar fora. O que você tem que fazer é superar as suas crenças. Vamos andar, que eu quero mostrar os casos clínicos, tá? Vamos chamar aqui a Lu de novo, né? E a gente conversar sobre os casos clínicos e as dores, né? Dores de ser Invisalign Emerald por 2 anos, né? Vamos aguardar a Lu entrar. Oi, Lu! Tá me ouvindo? Ei! Que top! Legal, gente. Ó, muito bem. Então, vamos evoluir, né? E vamos analisar as próximas dores e as próximas dificuldades que a gente tem. Nós fizemos uma lista das dores, tá? Que nós vivenciamos, né, Lu? A primeira dúvida e a primeira percepção de dor, né? Carla Baione, boa noite, querida. Gabo Cubas, etc. A primeira dor, tá? Que foi algo que a gente sentiu lá no início e que você pode sentir, pode ter sua dificuldade, será que trata casos complexos, né? Como que funciona o Invisalign em casos complexos, né? Lu, fala um pouquinho pra gente sobre tratamento de casos complexos com alinhadores. Ó, hoje em dia, como eu já disse uma vez, né? Tudo é difícil antes de ficar fácil. Existe uma curva de aprendizado e é isso que a gente quer encurtar, né? O caminho aí desse aprendizado. Mas hoje eu acho maravilhoso tratar casos complexos com Invisalign, né? A gente tem aqui vários, hoje mesmo a gente estava fazendo uma retrospectiva, né, de vários casos e vendo coisas lindas feitas com o alinhador e também vendo coisas terríveis, né? Eu até separei aqui. Cadê? Por exemplo, assim, ó, historicamente, né, Lu, tratamento de mordida aberta sempre foi um desafio, né, tanto com ortodontia corretiva como com ortodontia com alinhadores, ortodontia com brackets ou ortodontia com alinhadores. Então, a gente vê, por exemplo, um caso como esse, né, Lu, caso nosso, de mordida aberta anterior,
que já está nessa posição aqui, bem próximo da gente finalizar, né? Com uma evolução incrível. Então, por exemplo, a mordida aberta em adulto é um dos casos complexos mais gostosos, né, da gente tratar com alinhadores, certo? A Lu vai mostrar um outro caso aí. Mostra esse caso, Lu, para a gente poder ver a comparação. Consegui compartilhar aqui, ó. Ver a tela aqui, olha só. Esse caso aqui, confesso que me deixou até um pouco preocupada no começo, né? Porque a gente tinha uma mordida aberta realmente grande e uma paciente adulta, né? Então as coisas também já mudam de cara, né? E o poder da intrusão e da rotação da mandíbula no alinhador é uma coisa maravilhosa, porque quando a gente trabalhava com o aparelho fixo, a gente não via essa rotação acontecer tão claramente. Aqui, como a gente consegue separar os movimentos no ClinCheck, a gente consegue assistir as coisas acontecerem. Olha que coisa linda essa mordida. Ainda está em tratamento, né? Ela ainda está em tratamento, sim. E esse escaneamento. Olha que uma coisa fantástica. Eu prescrevi a extrusão dos incisivos mais para frente. A extrusão nem começou praticamente. E a mordida já fechou quase, ó. Tá vendo? Porque a gente separou, eu separei aqui no planejamento, primeiro a intrusão posterior e depois a gente ia finalizar com a extrusão. A extrusão nem começou ainda, ela não chegou nem na metade dos alinhadores. E a gente já tá com essa mordida desse tanto fechada, veja como era, né? Então, assim, uma coisa linda tratar a mordida beta, é sucesso garantido. Acho que não tem mais como tratar uma mordida beta sem ser com alinhador. Eu não consigo pensar isso, conceber esse tipo de coisa na minha mente. Sim, dando algumas respostas aí para o pessoal que está perguntando. Não foi utilizado mini implantes, tá? Não foi utilizado mini implantes. E o alinhador, ele trata a mordida aberta maravilhosamente bem, desde que você utilize, né, a sequência correta de estagiamento, tá? E alguns recursos, como o attachment na oclusal, que é o attachment fake attach, né? É o attachment na oclusal para auxiliar a intrusão dos molares, como se fosse um bite block. Entre outros aspectos importantes do estagiamento, né? Claro que a gente tem que ter diagnóstico para saber se pode instruir incisivos ou não, né? Baseado na linha do sorriso. Claro que a gente tem que ter todo um conceito, né, de detalhamento, de estagiamento, de conceito de domínio de attachments para ancorar esses movimentos, né? Então, existem todos os detalhes. Não é que o alinhador. Então, uma coisa que a gente tem que parar de falar, né, Lu, a gente, todo mundo, para os pacientes, para todo o universo, é o alinhador faz, o alinhador não faz. Não. O alinhador faz o que você mandar ele fazer. A sacada tá em você pegar o mouse e dominar o mouse, você dominar a ferramenta, entendeu? Da mesma forma que você aprendeu a dominar o arco, dominar o bract, né? Dominar a curva reversa, dominar colagens estratégicas, né? Mudando as alturas quando a gente queria melhorar casos de mordida aberta ou de sobremordida. Aquela ortodontia que você aprendeu, corretiva, ela se aplica, né, Lu, exatamente nos alinhadores. A grande sacada é você mudar o chip e saber parar, trazer o teu conhecimento de ortodontista e lembrar o que você fazia nos brackets e saber traduzir isso para estagiamento e comunicação com o técnico e correções nos 3D. É só isso. E antes você pegava aquilo que você aprendeu no mestrado, na especialização de ortodontia, de curva reversa, de colagens diferenciadas, de sequências de arcos, e aplicava, você ia olhando a boca do paciente tomando decisão. Agora não.
Agora, lá no início, né, Lu, você faz o diagnóstico e define o estagiamento na evolução, o que vai acontecer antes de começar. Então, são novas aplicações do mesmo conceito, né? E essa mudança de chip é Eu diria importante. até que hoje em dia, como assim, eu mergulhei realmente nos últimos 3 anos, eu mergulhei de cabeça no estudo de CleanCheck e acabei tendo que reestudar coisas que a gente fazia na ortodontia fixa, que era tão comum, era tão mecânico, que a gente não tinha mais que pensar. E não tinha mais que lembrar dos conceitos que a gente tem que usar para fazer uma intrusão, um toque vestibular de raiz, um toque lingual, enfim. Esses conceitos de ortodontia estão sendo todos relembrados para que a gente consiga fazer um clean check de qualidade. Exatamente. Eu quero responder um pouco o pessoal que está perguntando sobre a função da língua, tá? Bom, duas coisas, tá? Primeira questão, a gente sabe, tá, que a relação da língua com a mordida aberta, tá? Na maioria dos casos, a língua ela é o agente perpetuante, tá? Então, significa que a pessoa teve um agente, a língua atuou como um agente etiológico lá no passado, né? Na constituição daquela mordida aberta na infância, né? E aí a língua atuou como um agente perpetuante. Então, a postura de língua, a deglutição atípica, a interposição da língua na fala, na mastigação, mesmo no adulto, ela é um fator que vai atuar para perpetuar ou para estimular a recidiva daquele tratamento. Qual é o protocolo correto? O protocolo correto é, primeiro, a forma, depois a função. Ou seja, primeiro, você não tem como encaminhar o paciente para fono, e eu digo isso porque eu fui, inclusive, professora da fonoaudiologia, né? Ninguém sabe disso, mas eu fui professora da Faculdade de Medicina da Federal aqui de Porto Alegre, da Fundação de Medicina, da Faculdade de Fono, né? Justamente na parte de desenvolvimento oral, ortodontia para fonoaudiologia, etc. Então, qual é o protocolo? O protocolo, assim, a fono, ela não tem como trabalhar o desenvolvimento da função da língua adequadamente, ou seja, fazer os exercícios e pegar aquela língua de postura baixa, aquela língua hipotônica e transformar aquela língua numa língua normal, estando presente a mordida aberta. Porque com a mordida aberta, o paciente sempre vai ter dificuldade para posicionar a língua corretamente, porque o ar, inclusive na pronúncia dos sons, o ar vai escapar entre os dentes, porque ele tem a mordida aberta. Então, você não tem como fazer um trabalho fonoaudiológico bem feito com a mordida aberta presente. Então, primeiro é o trabalho do ortodontista, organizar a forma, o formato, tá? O formato da arcada e fechar mecanicamente a mordida aberta e depois encaminhar para a terapia fonoaudiológica para que aquela língua adquira uma postura correta na fala, na deglutição, no repouso e tenha a ponta da língua tocando na papila incisiva, né, como referência, porém esses exercícios devem ser feitos após a correção da forma, tá? Primeiro a forma, depois a função. Dá pra gente usar, entretanto, um lembrete de língua, tá? O Gabi sugeriu ali, perguntou, e realmente, a gente usa um lembrete de língua, e esse lembrete de língua carinhosamente foi criado, né, pela doutora Ledinha, de Florianópolis, né? A nossa amiga Ledinha, tá? Que teve a brilhante ideia e compartilhou, então, todos os créditos aqui para a doutora Leda de Floripa, né? Que compartilhou essa ideia de fazer um lembrete para a língua, tá? Com uma miçanguinha inserida na papila incisiva, tá? Dos pacientes, para que a língua do paciente fique tocando ali e a língua fique um pouco incomodada com aquilo. E dessa forma, esse lembrete, ele vai atuar como um educador. Exatamente, a miçanga, tá?
Então, isso, nesses casos, a gente pode usar, não durante todo o tratamento, mas em alguns períodos, para atuar como um lembrete. Agora, você vai perguntar, mas Marina, a mordida aberta vai fechar? Ela vai fechar. Por quê? Porque essa mordida aberta, ela está agora, nessa forma, no início, antes de iniciar o tratamento, aqui você tem uma situação de equilíbrio entre a força diária, né, que a língua faz e o repouso do lábio, né? Aqui os dentes estão parados nessa situação de equilíbrio. No momento em que você inicia o tratamento com alinhadores, você vai romper esse equilíbrio, tá? E aí você vai conseguir ter muito mais resultado do alinhador. O alinhador vai fazer mais força do que a língua. Então, durante o tratamento, você e o seu aparelho vão estar ganhando da língua, vocês vão fechar a mordida aberta. A questão toda é depois, tá? Por isso que tem que usar os educadores, tá? Tudo bem, gente? Legal. Muito bem. Gostaram do lembrete? Gostaram da dica? Legal. Lu, alguma consideração aí sobre mordida aberta, sobre os casos que a gente está conversando da evolução? O que a gente vê com o Invisalign é que a gente tem um controle maior vertical, muito maior do que o que a gente tem com o aparelho fixo, né? Então, a parte boa da mordida aberta é essa, que o controle vertical é mais eficiente e a gente consegue ter um resultado melhor. Ótimo, perfeito. Então, o que a gente está querendo dizer, né? A gente está querendo dizer que você consegue sim tratar casos complexos com alinhadores, tá? Não só tratar casos complexos, tá? Mas também tratar melhor casos complexos, tá? Muitas vezes você consegue tratar casos complexos com mais qualidade do que você tratava com brackets. Por exemplo, casos de mordida aberta, porque você vai ter este componente intrusivo aqui, tá? Além de outros detalhes de clean check, de estagiamento que a gente recomenda, tá? Olha aqui um outro caso bem lindo, né? Que a gente evolui e mostra, né, nas nossas aulas. E aqui, olha só que interessante, né? Um dos ingredientes da nossa composição para tratamento de mordida aberta são justamente os attachments oclusais que não são preenchidos, né? São chamados fake attachments, né? Que fazem um efeito bite block aqui para fazer a intrusão e o fechamento, tá? Mecânicas adicionais, perda de tracking. Olha aqui temos outras dores para conversar. Vamos lá, então, falando das nossas dores, tá? Olha só, mecânicas adicionais. Que na realidade é todo o contexto, né, da dificuldade mecânica que as pessoas têm, que os colegas têm no início, né, do tratamento, no início da curva de aprendizado, tá? Nós conseguimos intruir, o pessoal está perguntando, eu vou falando, né? Nós conseguimos intruir em torno de 1,5 milímetro, às vezes até 2 milímetros com alinhadores, tá? Você pode usar mini implantes para ancorar? Você pode, mas eu não recomendo que você aposte nisso logo de cara, tá? Se você tiver o protocolo de estagiamento que a gente recomenda, a sequência que assisters recomendam, com todo o passo a passo, você vai ter resultados de 1,5 milímetro até 2 milímetros sem precisar de mecânicas adicionais, tá? As mecânicas adicionais, eu diria ancoragem em mini implantes, tá? A gente tem utilizado mais em casos de verticalização de molares, né? Que aí sim, regiões edêntulas, molares com verticalização, tá? Quando a gente tem desvio de plano oclusal, e aí você precisa de apenas um lado de intrusão, então não é uma intrusão bilateral, simétrica, é casos atípicos, né? Onde você tem desnível de plano oclusal, que também eu utilizo mini implantes como mecânica adicional. E algumas situações de classe 2 e 3 extremas, né? Que seriam mecânicas sagitais
muito extremas. Ainda assim, a gente sempre inicia o primeiro set de alinhadores com o estagiamento e o conhecimento que a gente tem de estagiamento. Porque, por exemplo, a distalização intraoral, com um padrão de distalização 70%, é muito eficiente, mesmo para distalizar classes 2 completas de uma cúspide, tá? Então, não é sempre... presta atenção uma coisa importante, pessoal. Presta atenção uma coisa importante. A pergunta que a colega fez sobre precisar de mecânicas adicionais, mini implantes, braços de alavanca, power arms. E a pergunta a outra dor que eu ouvia falar aqui, que é o excesso de alinhadores adicionais, vários refinamentos, essas duas dores, elas estão relacionadas com erros no estagiamento. Não é, Lu? É ou não é? Fala pra gente aí um pouquinho. Eu vou pedir licença aqui para mudar de assunto um pouquinho da mordida aberta, mas falar uma coisa importante, que é essa história de fazer um planejamento bem feito. A gente viu aqui um caso nessas consultorias que a gente faz. Olha só, era um caso simples. Era um caso simples, não tinha confusão. A pessoa precisava apenas dar uma retraídazinha no arco, uma queixa da paciente, enfim. E olha o que aconteceu com o caso. Cadê aqui? Vai abrir? Olha aqui. Olha a cúspide palatina aqui, dando um show e estragando tudo. Olha só como era essa boca. Cadê aqui? E como ficou. Tá lento, né? Não tá carregando. Então, piorou muito, porque é um efeito colateral do alinhador, perdeu o toque vestibular de raiz dos molares. E se você não tiver ligado nisso, uma coisa simples, que seriam 20 alinhadores, agora tem que usar mais 20 para voltar onde estava e mais 20 para arrumar. E isso é uma dor que a gente não percebe, porque a gente acredita no clean check e deixa o paciente usando o alinhador e não imagina que esse tipo de coisa vai acontecer. Além do Apinou mais, né? Olha lá, a cara inferior. Aqui, olha isso aqui é o plano 4, em 2019. Vou mostrar. Não, isso aí a paciente... aí, aqui, esse era o início, 4, né? Plano 4, em 2019. A pessoa tinha que fazer alguns IPRs aqui, não foram feitos. O paciente era extremamente colaborador e para o azar dele isso deu ruim, né? Porque olha o que aconteceu. Apinhou o canino. Tá vendo? Que loucura. Então, quer dizer, o alinhador, se o paciente for um bom colaborador e o dentista não fizer o clean check legal, piora muito, porque olha como é que estava antes. Isso é uma dor, tá? Isso é uma grande dor. Isso é uma dor. E a dor maior, gente, é que assim, ó, a gente vem falando, a gente vem alertando e agora o pessoal tá acordando, tá? Aquele clean check que vem pronto não tem nada a ver, tá? Nada a ver. Você precisa de pelo menos 3 revisões e você precisa entender o estagiamento e a tabela de movimentos, mas mais do que isso, você tem que entender o balé do plástico para cada má oclusão. O balé do plástico na mordida aberta, o balé do plástico na mordida profunda, o balé do plástico na classe 2, na classe 3 e no first. Esse balé do plástico, como o plástico se comporta, os movimentos que devem ser sincrônicos e simultâneos, que momento você vai fazer IPR, por exemplo, na sobremordida. Você não pode fazer IPR no início do tratamento, quando você vai tratar sobremordida. E o técnico, canso de ver, gente, chegar clean check de casa de sobremordida com IPR nos primeiros alinhadores. Né? Hoje a gente estava aprofundando, né, as gravações do Sisters, né? Fizemos uma aula de sobremordida incrível, enorme. A Lu gravou também uma super aula de expansão. Gente, o alinhador, ele é em formato de ferradura.
Ele pode corrigir. Aliás, no Instagram da minha clínica hoje tem um caso de mordida cruzada que a gente publicou bem lindo, tratado com Invisalign. Ele pode corrigir o transversal muito bem, só que não é em massa, não é galera, vai todo mundo expandindo junto. Tem um sequenciamento. Isso não vem pronto. Não vem pronto, tá? Então, tenham cautela. Essa é uma dor, tá? Se você não sabe estagiamento, se você não sabe sequência de balé do plástico, tá? Sequência de movimentos com plástico, é a mesma coisa que você colar bracket, e, sei lá, e passar um fio reto no paciente e ver o paciente depois de 2 anos, entendeu? É imprevisível o que pode acontecer. Tá? É isso que o pessoal tem que estar observando aqui, né? E sabendo desses detalhes, né? A Lu faz mais de 100 clean checks por semana, né? Atende grupos grandes, etc, etc. E vê de tudo, né? Casos fluindo muito bem, casos piorando, né? Tudo em relação ao estagiamento e ao clean check que foi realizado lá no início, tá? Então, vamos falar de mais dores. Então, só resumindo, né, Lu, é que a colega perguntou sobre mecânicas adicionais e tudo mais, se precisa de mecânicas adicionais. Eu vejo que, assim, ó, o pessoal que demanda muita mecânica adicional, assim, muitos recursos de muitos mini implantes, botões, mecânicas auxiliares, é porque não organizou o estagiamento direito. Não pediu abertura de espaços interproximais antes de fazer um movimento de giro, por exemplo. Daí o lateral perde o tracking. Não usa o Sacha Attach, por exemplo, que é aquele attachment que a gente ensina lá no Sisters, tá? Que é um attachment que ajuda no controle da posição dos incisivos laterais. Aí perde o tracking, daí tem que fazer botão e amarrar com elástico, né? Então, existem recursos mecânicos sem precisar colocar um grande volume de mini implantes e de power arms, que vai funcionar aí para 85% dos casos, talvez até 90%, né, Lu? Eu acredito que precisar de mecânica adicional é mais ou menos como é na orto fixa. De vez em quando precisa, não é problema nenhum. Às vezes precisa usar um elástico que não estava planejado, colar um botão, precisa. Um mini implante também. De vez em quando precisa, mas não é porque é alinhador que vai precisar mais ou menos. Vai precisar porque ia precisar em qualquer outra ferramenta. Você que pensa e você que decide. Aliás, eu diria que eu tenho mais coragem de fazer certas coisas sem mecânicas adicionais com alinhador do que com aparelho fixo. Mas às vezes precisa, é uma coisa normal, imagina normalmente. Não é porque é alinhador que vai precisar mais, não. Perfeito, ótimo, muito bem falado. Outras dores, né, Lu, que a gente tem falado aqui, que o pessoal trouxe pra gente. Se você que está nos assistindo tiver alguma dor, e aliás, gente, olha só, vou pedir para vocês aqui, tá? Uma contribuição aqui, né? Um carinho com a gente. Clica aqui no aviãozinho que está aqui embaixo da live, né? E compartilha com seus colegas ortodontistas, compartilha com seus colegas de faculdade, com seus amigos de WhatsApp, tá? Porque esses momentos que a gente tem feito aqui nas nossas lives são raros, né? São momentos raros, mágicos, de esclarecimento da ortodontia. E essa ortodontia, você viu pelos gráficos ali que eu te mostrei das previsões de 2028, essa ortodontia com alinhadores, ela tá só no começo. E você pode entrar nesse bonde agora e sentar na janelinha daqui 2, 3 meses, né? Como tem acontecido aí com vários colegas que estão nos contando aqui, né? E abanando da janelinha, né? É uma mudança que não tem volta. É a mesma coisa que alguém falou, não, eu não quero ter um smartphone porque eu não quero ficar tirando foto. Impossível, você não vai viver sem um. Você tem que ter um smartphone, tem que ter uma placa de mordida, como você disse hoje, e tem que ter e tem que trabalhar com alinhadores se for ortodontista, porque não tem volta, é um caminho que não tem volta. Exatamente, exatamente. A Gabriela está perguntando onde ela consegue as fases do estagiamento. Gabriela, isso é um conhecimento
é um conhecimento profundo de mecânica e ortodontia com alinhadores, tá? Então, para cada tipo de maloclusão, você vai ter uma compreensão da sequência de movimentos que o CleanCheck vai fazer. Isso é como fazer quase como fazer uma nova especialidade na ortodontia, tá? Não significa que você vai precisar ficar 2 anos estudando. Se você tiver boas mentoras, né, que te indiquem o caminho mais curto, que te entreguem esse conteúdo mais mastigado, você vai conseguir saber exatamente o que você quer de cada maloclusão e o que você quer enxergar na tabela de movimentos, tá? Então, isso, onde você consegue, isso não é exatamente uma receita, né? Mas o método Sisters tem os protocolos de tratamento para cada tipo de maloclusão, não só descrevendo o estagiamento, mas como também os textos que são necessários para que você se comunique com o técnico em cada situação. Eu tenho que pedir para o técnico uma intrusão progressiva posterior de molares para fechar a mordida aberta com esse mecanismo que a gente ensina, que é o mecanismo de fechar a tesoura. Intrui lá atrás, fecha aqui na frente. Como eu vou escrever isso para o técnico? Bom, aqui no método Sisters, né, a gente tem os mandamentos Sisters, só a gente tem, tá, gente? E olha, eu vou dizer, a gente conhece assim, ó, todo tipo de curso, né, de alinhadores e tem bastante coisa por aí. Tudo é bom e tudo é legal, etc. Sempre contribui, mas assim, a gente elaborou um material muito detalhado, cara, muito detalhado para realmente facilitar a vida, porque é um material que a gente usa, né? É um material que a gente usa para a gente poder ter, ó, velocidade no CleanCheck, entendeu? Porque senão a gente ia ficar escrevendo texto, entendeu? Para a gente ter domínio da técnica, né? E isso é fundamental. Então, por exemplo, E além dos protocolos que vão facilitar e vão deixar tudo mais rápido, na verdade, esses protocolos, eles nasceram depois de muito que eu escrevi muito, porque eu escrevo muito, escrevo um livro para o técnico, acho que ele não aguenta mais, quando ele vê que sou eu, acho que ele deve pôr a mão na cabeça e lá vem. Porque tem que detalhar tudo para ficar mais fácil depois as outras revisões dos CleanChecks, né? Eu vi aqui alguns colegas dizendo que a Line manda mensagem, dizendo que... falando sobre o número de CleanChecks, né? O número de revisões, né? Mas precisa, eles mandam para mim também. Eu já recebi esse tipo de mensagem, claro, né? Já recebi também, mas precisa revisar tudo muitas vezes. Tem um checklist bem complexo. Ontem a gente estava revisando aqui a mordida profunda e a Marina falou, não, peraí, vamos fazer um checklist, porque é muito detalhe. Realmente é muito detalhe mesmo. E a gente vai, além de facilitar com o protocolo, vai também ensinar a pensar, né? Porque é um raciocínio lógico que você vai adquirir. Você vai ver, igual você faz num fio, você faz uma alça, daí você tem que fazer uma dobra para completar o efeito daqui, o efeito dali. Então, isso faz parte também do raciocínio que você vai desenvolver. Todo dia olhando aquilo, você vai desenvolver, né? Que legal. Ariane, obrigada aí pelo seu depoimento, né? Obrigada também, Jéssica. Que legal. A gente fica muito feliz porque realmente a gente desenvolveu, né, esse material com muito carinho. Ó, tem umas partes legais que a gente curte muito, que a gente criou nomes, né? Nomes especiais. Nomes para você saber o nome das coisas, né? O nome das coisas que acontecem no dia a dia da sua vida com alinhadores. Então, a gente chamou isso de pérolas das Sisters, né? Que são drops de conhecimentos que tem que estar na sua cabeça para você evitar perder seu tempo, tá? Então, por exemplo, uma das dores que a gente sabe, quem está no meio da curva de aprendizado começa a ter essas dores, que é muito tempo de revisão de CleanCheck, ok? E casos com muitos refinamentos, casos que não acabam. Gente, isso aí é gravíssimo, tá? Inclusive, economicamente falando.
Porque se você tem casos que você está fazendo excesso de número de consultas, o seu preço ele é totalmente vinculado ao número de consultas que você vai realizar. Porque o custo da sua hora clínica é que define se você vai ter lucratividade ou não. Então, se você trata casos e você precisa de 3 refinamentos, 4 refinamentos, e você está vendo o paciente de 15 em 15 dias, o seu volume de trabalho, o seu custo da sua hora clínica, certamente inviabiliza, né, o tratamento e você pode ter prejuízo em muitos tratamentos. Eu sei, você pode estar pensando, Marina, mas eu vou cobrar manutenção. Cara, assim, você vai cobrar manutenção, mas você também não vai conseguir cobrar tanto tempo de manutenção quando você falar para o seu paciente que tem que fazer o 3º refinamento. Ele não vai aceitar. Tá, ele realmente não vai aceitar. Então, independente de você estar cobrando pelo tempo e você não pagar com o seu bolso o tempo excessivo de fazer muitos alinhadores adicionais, no 4º refinamento, etc., o seu paciente, independente de você ter acordado com ele que não é pacote fechado, que é manutenção, ele também não vai aceitar pagar. E você vai ter você vai perder a sua percepção de valor. Nem quando ele não paga, ele não aceita. Chega uma hora que não aceita, se o tratamento começa a patinar e você dá mais, já deu 30 alinhadores, depois você dá mais 30, isso é terrível, né? É melhor você dar 50 e depois dar mais 20 do que você dar 30 e mais 30, tá bom? Exato. E aí, na terceira vez que você vem com 20, com 30, mesmo que seja de graça, o cara já pira, fica louco. E a mídia falando cada vez mais que o tratamento com alinhador é mais rápido, isso é um tiro no pé, precisa prestar atenção também. Porque ficam vendendo essa coisa maravilhosa assim e tem menos consulta, é menos tempo de cadeira pra gente, maravilhoso, mas para sair bem feito, muitas vezes o estagiamento tem que ser bem desenhadinho e às vezes demora um pouquinho. Não demora mais, o fixo, mas às vezes demora parecido. Né? Então, não pode também se enfocar na própria corda. Exato. Ó, então aqui, ó, na Pérola Sisters, por exemplo, ó, isso aqui é uma dor, né? Quem já está um tempo com alinhador, na curva de aprendizado, sabe que a mordida beta posterior é uma dor de quem já finalizou um caso com alinhador sem ter dominado, né, direitinho, sem ter dominado a prescrição, tá? Então, isso é uma dor. Isso é um erro do quê? Isso é um erro de estagiamento. É um erro de clean check, tá? Por quê? Porque o técnico, o robô, lá, o pessoal lá, da Costa Rica, você falou que quer distalizar para corrigir classe 2, ele faz um movimento de distalização. Agora, recentemente, com o protocolo G8, foi um pouquinho incorporado o movimento de correção de torque, mas ainda não o suficiente para garantir uma finalização sem você ter mordida beta posterior. E aí, o que o pessoal faz de errado? Às vezes o pessoal cola botão e coloca elástico, que piora muito, porque daí você instrui o dente sem ter correção de torque. Muitas vezes até piora esses contatos inadequados, tá? Eu já vi casos, inclusive, casos de galeria global finalizados com mordida aberta posterior. E isso o paciente, você não entende, não acha que o paciente aceita isso, não, que o paciente não aceita, né? Então, veja, você precisa ter o domínio exato do clean check, do estagiamento, da ferramenta, para não ter tantas dores, tá? Outras dores que são frequentes, tá? De novo, o tempo do tratamento. Pra gente, vocês sabem que no Power Doctor a gente busca fazer a odontologia da forma mais otimizada e valorizada possível, ou seja, alta qualidade, alta performance, alta qualidade clínica, tá? Imagem para você, né, cirurgião dentista, ter uma vida de qualidade. Então, não é vida de qualidade para o seu paciente e para você remar com tratamento Invisalign. Mesmo que você cobre manutenção ou preço fechado, você não pode remar. O tratamento tem que andar. Para o tratamento andar, domínio de clean check, estagiamento, diagnóstico, planejamento. É isso. A gente desenvolveu aqui na Sisters protocolo de tratar o paciente o caso inteiro, com 12 consultas,
13 consultas. Aí sim, porque tem uma das dores é o preço do alinhador, né? Às vezes os colegas falam, ah, Marina, mas o meu paciente não aceita pagar o preço do alinhador, esse preço é muito alto, né? Se eu coloco um bracket, o custo é menor, a minha margem é maior. Será? Será que a sua margem é maior? A sua margem é maior no início, né? Porque você vai cobrar, por exemplo, um valor para instalar o aparelho com brackets, né? E você vai ter um custo que não é muito significativo com brackets. Ok. Porém, na sequência, eu vou trabalhar com manutenção. Tudo bem, então tá. Então você vai ter lá o preço da sua manutenção e vai conduzir o caso lá 2 anos e meio. Tudo bem. Só que olha só, pela primeira vez na história da ortodontia, é dada a oportunidade para você, ortodontista, fazer algo que se chama escala. Sabe o que é escala? Escala é você ter um volume de tratamentos andando sem que isso demande mais custo ou mais tempo de custo operacional ou tempo clínico para você. Pela primeira vez na história, é possível que isso ocorra. Então, olha que interessante. Imagina você tendo pacientes com alinhadores que não vão ao seu consultório, mas que estão pagando o mesmo ticket médio que você recebia na sua manutenção de ortodontia fixa, mas você não precisa realizar a consulta clínica. Então, aquele tempo você pode encaixar outros pacientes ou fazer outras coisas que vão rentabilizar mais. Então, a oportunidade de você ter escala. Então, se você trabalha com preço fechado, por exemplo, o paciente vai estar pagando a parcela do tratamento do preço fechado e ele vai, digamos, 10 vezes no seu consultório. E aí agora, o investimento por visita pode multiplicar por 4 em relação ao que você recebia como honorários usando brackets. Ah, Marina, mas como eu vou tratar o caso em 10 consultas? Se eu chamo o paciente de 15 em 15 dias para trocar alinhador? Ah, então, é o que a gente está falando aqui. É exatamente o método Sisters. Essa mordida beta que eu mostrei agora há pouco, né? Alguém perguntou quanto tempo tem de tratamento. Ela tem menos de 1 ano de tratamento. Agora, o maravilhoso, ela só foi ao meu consultório, por enquanto, 5 vezes. Então, isso eu tô contando o dia que ela foi receber o alinhador, o dia que ela foi fazer o attachment e mais 3. E foi muito, porque essa terceira, na verdade, ela foi porque eu queria escanear, porque eu queria trazer o caso para cá, eu queria mostrar, então eu falei, chama que eu quero escanear. Mas mais por curiosidade nossa, porque se você fizer um bom clean check, você sabe, inclusive, que dia você vai precisar ver, quantos alinhadores você vai entregar e o que você vai olhar na consulta de retorno. Você tem exatamente o que você vai fazer. Até o IPR tem a data certa, tem o momento certo, para você não ter que ficar vendo o paciente toda hora. O clean check, se você manda para o técnico, a barra de estagiamento parece uma árvore de Natal. Tem pinguinho de IPR toda hora. Se você for obedecer aquilo, o cara não sai da tua porta. Não dá. Então, esse estagiamento é a alma do negócio. É a alma do negócio, tá? Hoje a gente começa, né, os tratamentos com um cronograma para o paciente, tá? Consulta 1, alinhadores 1 e 2. Consulta 2 é alinhador 3, attachments, elástico. E aí ele já dá um salto que já vai lá para o 13. Aí ele dá outro salto que vai para o 25, 28, tá? E aí a gente já vai fazer a análise para pedir o segundo set de alinhadores. Então, eu vi o cara 4 vezes no primeiro set de alinhadores. Só que essas regras do jogo, a gente tem que dizer para o paciente lá no início. Então, a gente tem... Eu vou abrir aquilo para mostrar, para dar um gostinho para eles, tá? Ó, essas coisas que a gente está falando, gente, é só quem remou, né, Lu, e passou bastante perrengue, né, como dizem lá no Nordeste, né? Com o alinhador. Então, é muito legal, porque assim, o que a gente divide com vocês no Sisters,
Sim, é conhecimento científico. Sim, é conhecimento disponível, né, de todos os grandes players e mentores, mas muito mais é a nossa vivência clínica, da nossa ortodontia convencional aplicada à nossa experiência aí de 670 e poucos casos, que eu acho que agora tá, de Invisalign que a gente tem no nosso lifetime, tá? O Fábio está perguntando uma coisa. Quando você fala de tratamento 10 a 12 consultas, eu estou falando de quantos alinhadores, periodicidade, troca de alinhadores. A gente está falando de periodicidade de troca de alinhadores de 14 em 14 dias, tá? Isso é o que a gente estabelece como padrão, tá? E a gente está falando de tratamentos tratados com 2 conjuntos de alinhadores, uma média aí de 25, 30 cada conjunto. Um caso aí moderado, né, Lu? Alguma consideração aí da pergunta do Fábio? Sim, um caso com 40 mais 40 dá para cumprir esse protocolo. E, ó, 40 alinhadores são muitos alinhadores, né? Agora, sim, Isso. distalização sequencial, uma classe 2, que a gente tem aqui, até está na aula, aquela classe 2 linda do Bruno, né? Que outro dia chamaram de Bruce Wayne. Bruno, Uma distalização maravilhosa. Foi feita com 52 pares de alinhadores. E eu só vi o paciente 3 vezes, porque ele não morava nem em Fortaleza. Era difícil ver o cara, ele não ia e ele não queria saber de ir. Mas como eu via que ele usava, eu falei, leva, pode levar. E quando ele apareceu com todos os alinhadores utilizados na terceira consulta, a classe 2 dele estava redondinha. Isso porque você estagiou corretamente, né? Porque você... Passo a passo, pedacinho por pedacinho do CleanCheck, para que a gente confie naquele negócio e daí ele vai sozinho, realmente. Se você fizer, gastar seu tempo pensando antes, depois o trem anda sozinho, se você tiver com tudo orquestrado, né? Sim. A V-Pro 5, a gente não usa muito. Eu usei durante um tempo, né? Ultimamente não tenho usado muito. Eu penso que a gente tem que ter cautela, porque os meus pacientes de V-Pro 5 queriam acelerar demais as trocas, né? E não é milagroso, assim, sabe? E aí gerava perda de tracking, sabe? Então, assim, ó, o que eu uso Propel, tá? Mas eu não uso Propel para acelerar a troca de alinhadores. Eu uso Propel para melhorar a performance de formação óssea do caso, tá? Então, quando eu tenho uma atresia, principalmente eu uso nas situações em que eu vou fazer grandes expansões transversais da maxila, tá? Casos em que a gente tem mordidas cruzadas importantes, posteriores ou anteriores, tá? Que eu preciso de estímulo biológico naquela estrutura óssea para responder melhor. É claro que aí eu passo a trocar de 10 em 10 dias, às vezes até de 7 em 7 dias, durante um período em que o Propel está fazendo, né, o efeito dele, de 90 dias, mas eu não insiro essa sugestão mecânica como uma ideia de aceleração. Eu insiro essa sugestão mecânica como uma ideia de, o seu caso é um caso desafiador, que precisa de uma formação óssea importante para que a sua movimentação ocorra. Então, eu preciso da mecânica do Propel para que a gente estimule a biologia óssea, né, do seu processo alveolar. Então, é esse contexto que eu cientificamente gosto, né, e acredito. A gente tem que tomar cuidado com as acelerações, porque as pessoas estão muito ansiosas e aí os pacientes, porque investiram no V-Pro 5 ou porque investiram no Propel, vão querer exagerar nas acelerações, perde tracking, no final fica pior do que ficaria, né, se você não tivesse acelerado. Eu tenho diminuído bastante, sabe, gente, esse discurso de redução de tempo, né, Lu? Quanto mais experiente a gente vai ficando, mais cautela a gente tem que ter. Quando a gente vai oferecer o alinhador, o Invisalign, para os nossos pacientes, a gente está oferecendo já muitos benefícios. Benefícios maravilhosos, mais do que suficientes. Cautela com a questão do tempo,
sabe? O pessoal, gente, tá alinhando incisivo, né? Deixando os casos em classe 2 para falar que tratou o paciente em 8 meses. Isso não é ortodontia, isso não é tratar o paciente. Isso é enganar o paciente, né? Então, cuidado com isso. Não joga fora o seu diploma, entendeu? Cara, você estudou demais, né? Você sabe, você fez cursos de pós-graduação, você sabe medir faces, você sabe medir dentes, você sabe tratar masoclusões sagitais, verticais, transversais. Por que você vai alinhar incisivo, né? E deixar o paciente com má oclusão e tratar em 6 meses e ele manter aquela má oclusão? Agora, assim, as más oclusões, elas têm repercussões, por exemplo, né? Dentes que estão topo a topo, por exemplo, eles têm muito mais chance de lesões de abfração, de perda de suporte ósseo, de retração gengival. Você não vai deixar o seu paciente classe 2 topo a topo, porque você alinhou incisivo e projetou ainda incisivo para alinhar, né? Numa classe 2, e não esclareceu para ele, porque você queria vender o tratamento Invisalign por X, né, para você ter volume de casos. Ah, gente, não vamos inverter o mundo, entendeu? É a nossa missão esclarecer para o paciente que isso é impossível e que se alguém está prometendo isso, não é verdade. Mas hoje, Lu, aquela paciente que eu fui atender hoje, que eu saí daqui do Hub do Power Doctor, fui lá para a clínica atender uma paciente que a gente estava o dia todo gravando, fazendo clean check, tudo. Exatamente, a Adri falou tudo. Hoje, eu fui a terceira ortodontista que ela consultou, tá? Terceira. E eu falei para ela que ela tinha que tirar os sisos, e ela falou assim para mim, pois é, eu achei estranho, porque a primeira ortodontista que eu fui falou que eu não precisava tirar os sisos. Gente, uma classe 2, que é impossível distalizar sem tirar aquele siso, era impossível tratar a classe 2 dela sem tirar os terceiros molares superiores. E ela falou, e aí a outra que falou, ela me falou 6 meses de tratamento. E eu falei para essa paciente 20 meses de tratamento. Entendeu? E óbvio que a doutora que falou 6 meses deu um preço assim. Então, assim, para que fazer isso, gente? Me explica. Para quê? Que o paciente não vai fechar. Claro que vai, ela fechou comigo. Ela fechou comigo. Nossa missão é esclarecer e não cair nesse jogo, né? A fisiologia da movimentação, a Juliana falou aqui, a Ju... Oi, Ju, morou comigo, né? Lá em Araraquara, na Unesp. Fez faculdade comigo, tá aqui. A fisiologia da movimentação tem que respeitar tem que respeitar um tempo, né? Não adianta você também querer fazer as coisas que depois não vão acontecer. A nossa missão, ortodontistas, de respeito, de qualidade, é não cair nesse jogo baixo que está acontecendo aí, que estão vendendo o alinhador falando que é rápido, que é 6 meses, porque isso aí não é verdade, a gente sabe que não é, né? Exatamente. Então, vamos lá. Dores, né? A gente falou, então, sobre o preço. O preço é uma das dores que você pode transferir em delícias, né? Porque amanhã a gente falando das delícias, lembrando, né, a todo mundo que chegou agora, nós estamos na semana DDD. Hoje a live é para falar sobre as dores, né? Que a gente tem, sendo Invisalign Dr. Emerald já há 2 anos, né? E sendo que nos outros 4 ou 5 anos antes eu fui Diamond direto. Então, a gente tendo aí essa lifetime de quase 700 casos, quais são as dores que existem, né? Amanhã nós vamos falar sobre as delícias e na quarta-feira, sempre às 8 horas, nós vamos falar na quarta sobre os desafios. Você não pode deixar de estar com a gente nessas lives, tá? Porque a gente divide coisas incríveis. A Carla Baione tá aqui presente, tá perguntando, me veio no coração uma vontade de mostrar algumas coisas de First para ela, porque ela é odontopediatra e tem sido uma graça, né, Lu? A evolução do First. Eu tô só esperando os primeiros molares da Manu apontarem, eu tô desesperada que aqueles primeiros molares não nascem para eu colocar um First na boca da minha filha, que eu tô desesperada. Fotografada dos pacientes, tá? Gente, não, olha, eu tô desesperada que eu quero colocar um First na boquinha da Manu. Por quê? Olha só que fofo, gente. Deixa eu mostrar.
que tem umas coisas que são muito fofas, tá? Você tá vendo que, assim, ó, a nossa relação, né, é uma relação de, assim, com a mecânica de alinhadores, né? É uma relação como todas as relações, né, Lu? Com pontos de amor e pontos de farpas, né? Então a gente tem farpas com os técnicos, a gente tem farpas com a mídia que fica falando que é rápido, né? A gente tem farpas com esse estímulo para fazer caso e deixar os caras em classe 2. Mas a gente tem também, né, paixões, porque o alinhador, o plástico é incrível, o software é incrível e o alinhador tem, assim, capacidades mecânicas iguais, eu diria hoje, superiores, né, à ortodontia corretiva, né, Lu? Desde que você saiba planejar, é uma ferramenta maravilhosa, é maravilhoso. É maravilhoso. Agora que a gente está seguro no que está fazendo, a Marina vai mostrar isso, vai abrir a aula, né, Mar? De first? Ah, eu vou abrir, né, aquelas boquinhas que você trata de first, coisa Gente, mais fofa, gente. colocar um PLA e ficar rebandando toda semana, pelo amor de Deus. Teve uma que eu quase paguei o Invisalign para ela, porque eu não aguentava mais aquele PLA. Depois que você vê o sucesso que um Invisalign faz abrindo espaço para um canino que está lá impactado, porque às vezes a criança extraiu o canino descido antes da hora, imagina. Aí a mãe chega com aquela esperança assim, ai, não sei por que não deu certo. Eu até tirei o canino logo aqui para dar espaço para esses 4 que não estavam nascendo na frente. Põe um PLA e sofre com PLA, com elástico. A banda cai. Aí você entrega um alinhador, a pessoa vai embora. Quando ela volta, o canino tá lá bonitinho. Coisa linda. Você vai abrir aí a Isadora, alguém assim? Ah, eu abri o TEL aqui, vamos abrir Ah, o TEL, ó. Ó, mostrar aqui para as odontopediatras, para a Carla que está aqui. A gente tem uma odontopediatra incrível na nossa equipe, né? Que ela fica encantada. Tá meio longe aqui. Oh, você estava latindo! Não, então não tem problema. Não tem problema, tá tudo bem. Olha só, olha aqui que bonitinho o TEL no início e depois de 1 ano de tratamento. Deixa eu mostrar a boquinha dele, que vocês vão ver melhor. Ó, sabe? Então, assim, olha como melhorou a sobremordida, né? Como fechou aqui, ó, diastema, como organizou o espaço, como organizou os incisivos, entendeu? Olha, o que acontece, gente, é o seguinte, ó. Se a gente fosse trabalhar nessa idade, tá? A gente não consegue, ou a gente expande a arcada com expansor removível ou com RAS, ou a gente melhora a posição de incisivos. A gente não consegue fazer tudo, não conseguiria, né? Nas mecânicas antigas, aparelhos removíveis, expansores ou RAS, a gente não conseguiria fazer tudo. E a gente também, colaria bracket só nos 2 incisivos centrais para depois descolar e ancoraria bracket nos descidos. Então, assim, o First é incrível porque ele uniu, tá? Ele une mais de uma possibilidade de correção nessa idade. Porque antigamente, né, ou com placa labiativa, com disjuntor de rasa, ou expansor removível, a gente não conseguiria corrigir tudo ao mesmo tempo, tá? Então, esse ponto, né, no First é muito joia. Deixa eu mostrar aqui, lógico, né, com o planejamento do First correto, né? Então, olha aqui, por exemplo, né, esses casos que lindos, né? Numa situação em que a gente teve a perda precoce aqui, né, do primeiro molar descido, falta de espaço aqui para o pré-molar, falta de espaço aqui para os caninos, né? A paciente aqui no final do período transitório, né, da dentição mista, né? E depois aqui, já no estágio mais adiantado, tendo feito toda a expansão e o pré-molar entrando no arco, né? Então, os pais e as mães ficam encantados com isso, tá? Com essas possibilidades da gente, por exemplo... outra coisa, perda precoce do canino descido, né? ó, computador aqui, ó, dá para ver? O meu computador brilha a tela um pouquinho. Dá para ver aí? Sim. O escaneamento inicial tá aqui, ó.
Lateral, coladinho no pré. Coladinho no pré. Essa aqui é a menina do PLA. Eu tava querendo dar um Invisalign, porque eu mesmo não aguentava mais colar banda nela, cimentar a banda, né? E olha aqui, tá super Muito linda, lindo. gente. Olha que coisa linda. Sem eu precisar cimentar mais nenhuma banda. Olha só. É apaixonante isso, né? É lindo. Então, é sensacional, tá? É uma mecânica suave, pouco invasiva, né? Por exemplo, também, ó, nessa idade aqui, o que a gente teria para fazer, né? Falta de espaço aqui para os caninos, né? O que a gente teria para fazer? Ah, vamos usar um expansor, vamos usar um disjuntor para expandir. Tudo bem, mas a criança continuaria com os incisivos desalinhados. Ah, vamos colar uma mecânica, né? 4x2. Ah, tudo bem, mas assim, difícil, né? O manejo de brackets nessa idade. Olha isso aqui, né? Olha que gracinha, né? Que gracinha a evolução, né? Então, são situações fundamentais que a gente tem uma gama de ferramentas extras, tá? Em diversos estágios de erupção. Então, o domínio do FIRST é sensacional. Voltando, então, às nossas dores, para a gente fazer, né, a junção de todas as ideias. Falamos, então, que uma das dores trata casos complexos, já resolvemos, já mostramos que se você dominar protocolos, prescrições, estagiamento, trata qualquer caso e trata melhor. Preço do alinhador, já falamos que isso pode, inclusive, o preço do alinhador ser algo favorável, né? Para você tratar casos com 10 consultas, algo que você nunca fez na sua ortodontia e você ter escalabilidade. Quando você tem escalabilidade, você vai estar recebendo por essas 10 consultas 4 ou 5 vezes mais do que o que você recebia na sua manutenção com brackets, desde que você entenda a lógica do funcionamento do alinhador. Excesso de consultas, excesso de refinamentos, dificuldades com técnicas de finalização, essas dores, todas você soluciona com a mesma coisa: domínio de clean check, domínio de estagiamento, domínio de prescrição. Tempo de revisão de clean check, isso você vai dedicar, mas você vai controlar isso e reduzir isso tendo os protocolos e mandamentos Sisters, tá? Que eu vou finalizar a aula mostrando aqui um checklist e os mandamentos tratamento da sobremordida, tá bom? E, por último, uma das dores que poderia existir, que eu não sei se é uma dor, né, ainda, se algum colega tem essa preocupação, mas seria a colaboração do paciente no uso dos alinhadores, né? Isso a gente tem evoluído muito na nossa clínica, fazendo esse engajamento do paciente com a primeira consulta de entrega de alinhadores, mostrando a linha do tempo dele e ele já sabendo o cronograma dele, e sabendo o que vai acontecer de movimentação em cada período. Você tem que entrar na mente do paciente e falar que você quer ver ele daqui 3 meses com aquele resultado. E você mostrar, ó, vai acontecer isso em cada estágio. O seu compromisso comigo é esse. A evolução que eu quero ver é essa. Então, dentro do Sisters, na nossa aula aqui de rotina clínica, tá? É uma aula inédita, né? Que vai entrar aí no painel aí na próxima semana. Você vai ter exatamente o que a gente fala, né? E o que a gente faz em cada consulta, tá? Então, olha aqui para vocês conhecerem, né? O quão detalhada e organizada é a nossa metodologia. Então, aqui, ó. Consulta de evolução do tratamento, checklist Sisters, tá? Então, primeiro, você checa o uso e o fit e faz tudo isso. Segundo, você faz uma análise crítica e você vai fazer toda essa análise crítica. Terceiro, você vai checar os attachments, tudo que você tem que ver e fazer no momento de checar attachments. Quarto, você vai checar elásticos e recortes para botão. 5, você vai checar IPR, se está anotado, se foi feito, o que foi feito, o que tem que ser feito. 6, você vai checar retrações gengivais. Você vai checar, inclusive, trauma oclusal.
tá? Você vai fazer fotos de evolução, você vai fazer análise de anotação no sistema. E aqui tem o passo a passo, cara, de tudo que você tem que fazer para você desenvolver a sua análise crítica, tá? A sua análise crítica do que você tem que olhar, tá? O que você vai dizer para o paciente, ó, que horário que ele troca, como que você vai organizar, entendeu? Se o paciente estiver perdendo o tracking, tá? Caso o tracking seja reversível, elogiar o paciente. Então, isso aqui, gente, com isso na minha clínica é impresso, plastificado, preso com um elozinho bem bonitinho. Fica um em cada consultório. A gente tem 4 salas, tá? A gente tem 3 ortodontistas na clínica contando comigo, né? A Lu também tem uma lá na clínica dela. Então, isso é um método de padronização da evolução do tratamento. A hora que você senta para atender o paciente, com o tempo você decorou, ok, mas às vezes naquele dia você, sei lá, brigou com seu marido, né? Aquele dia a sua secretária falou que não vem, você tá atucanada. Então você tem ali um check para sua mente tá sempre assim, tá, deixa eu bater o olho aqui. E principalmente se você está no início da curva de aprendizado, porque você tem sim que checar muitas informações. É muito melhor, presta atenção, você fazer 10 consultas de evolução bem feitas e 10 consultas profundas do que você fazer um monte de consultinha, de entrega, de plaquinha de 15 em 15 dias. É isso que acaba com você. Tá? Acaba com o seu tempo, acaba com o seu lucro e acaba com a sua moral com o seu paciente e não vai te levar a ter um melhor resultado você ficar olhando o paciente de 15 em 15 dias, entregando plaquinha, chamando de plaquinha, inclusive, tá? Você que é Power Doctor, que é Sister, sabe que o termo plaquinha é proibido, né, por lei de ser pronunciado, tá? Gente, então, é incrível, tá? Incrível, porque você pode escalar e otimizar 5, 6 vezes mais o custo, o preço dos seus honorários por hora clínica. Desde que você organize o seu caminho, tá? A tecnologia, ela tá aí para isso, gente. Para você ter escala. Bota na tua cabeça, escala, tá? Escala, margem, recorrência. Quem me conhece, quem já viu eu falar sobre isso, digita eu aqui. Eu sei que tem muita gente que já me ouviu falar sobre isso, mas é que eu adoro, porque a mecânica de alinhadores... Eu vim aqui nessa luz bonita, nesse cenário bonito, porque eu tava lá trancada numa salinha lá em cima. Vem pra cá. Você viu que aqui a luz, ó... Me trancaram na sala lá em cima, sem carregador. Acabou a bateria do telefone. Eu falei, bom, agora eu vou aparecer lá, né? Já que eu tô lá mesmo. Quando eu tô longe, não dá, né? Mas hoje eu tava no andar de cima, deu certo. Que legal. Lu, então, ó, para finalizar a live, vamos dar um abraço aqui, né? Desejar aqui uma linda semana, né? Para todos os nossos sisters aqui que estão aqui com a gente, né? Que bom que você desceu. Vem aqui, ó, fica aqui. Tô aqui. E vamos combinar o seguinte, pessoal, ó. Amanhã a Carla Baione é das minhas, hein, Carla? Ó, mostrei os firsts hoje em tua homenagem e tem umas surpresas aí vindo aí para os odontopediatras, tá? Gente, olha só, hoje então falamos das dores que não são tão doloridas assim, né? Elas se transformam em delícias se tiver bem estudado. Exatamente, exato. E amanhã nós vamos falar sobre as delícias, tá? Olha só, amanhã, 8 horas da noite, todo mundo aqui com a gente para ouvir as delícias, tá? E aprender cada dia mais. Obrigada, gente. Legal. Que bom. Obrigada. Vai estudar matemática. A gente vai estudar matemática, que a Manu tem prova de matemática amanhã. E a gente vai estudar com ela, tá bom? Gente, beijos. Obrigada pelo carinho. Até amanhã. Obrigada. Até amanhã, 8 horas, tá? Beijo, Carla. Até mais. Tchau.